Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa a gente recebe o diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, o Pablo Lira. Vamos falar um pouco sobre as taxas aí de acompanhamento da Covid-19, taxa de transmissão da doença, que tem tido aí tem caído, né, aqui no estado, e a gente observa que dos últimos meses para cá a mudança foi expressiva. Para poder analisar um pouco essas informações, o Pablo Lira é o nosso convidado, com quem a gente conversa a partir de agora. Pablo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque, um prazer te receber aqui, viu? Prazer meu estar aqui nessa conversa importante, né, para conscientizar a população capixaba. Prazer nosso te receber, Pablo. Vamos falar um pouquinho sobre esses números, né? Vamos começar falando de números da Covid. A gente sabe que o estado tem vindo aí, tem acompanhado números assim muito expressivos, muito altos ainda da Covid, mas os últimos meses foram de redução e a gente pode comemorar isso sem dúvida alguma, né, essa redução. A gente está identificando aí que a gente superou o período mais crítico da pandemia aqui no estado, que foi no mês de abril agora de 2021, e a gente está num processo consistente de redução de casos confirmados, pressão no sistema de saúde. A gente já está aí já na segunda semana, né, com a taxa de transmissão a taxa de ocupação de leitos abaixo de 80%, né? Isso influencia a composição e o cálculo da matriz de risco aqui no estado, né? Além disso, os óbitos estão caindo consistentemente também do mês de abril para cá. São indicadores, né, que sinalizam que a gente está com uma redução sustentada, né, do período mais crítico desde o início da pandemia. Permitem aí a gente comemorar, porque são vidas que a gente está salvando, né? Claro. A redução aí do impacto nos óbitos da pandemia, mas não permite a gente relaxar. Nós não podemos flexibilizar os cuidados, né? Evitando aglomeração, né? Em ambiente aí público, a questão das máscaras, a higienização das mãos também, evitando também aí o contato mais próximo, manter o distanciamento físico, o que vai garantir que essa redução se mantenha ao longo do segundo semestre. Sem dúvida. E o Estado adotou, o governo do Estado, né, adotou uma quarentena que eu acho que foi fundamental para essa redução, né, para essa queda, como você falou, uma queda sustentada desses números também, não é? Isso. A gente vinha num crescimento muito forte, né? Se a gente pegar o indicador da média móvel de óbitos. No primeiro pico, no ano passado, em julho, chegou a 37 óbitos. No segundo pico, em dezembro de 2020, chegou a 28 óbitos. E esse aumento, agora no mês de março, fevereiro, né, de 2021, foi muito intenso, né? Sim. Chegou a 71 óbitos nos últimos 14 dias, a média móvel de óbitos. Sim. E aí o governo, observando, né, esse aumento forte, já no início do aumento, no mês de março, dia 18 de março, o governo do estado, pactuando aí com as instituições democráticas, destaco aqui o papel do Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, e também no início, né, também oferecendo o apoio à Assembleia Legislativa, foi pactuada e implementada uma quarentena preventiva aqui no estado, com medidas mais restritivas, o que foi feito em países desenvolvidos, né, para garantir aí a redução da pressão do sistema de saúde, a redução do contágio e também a redução dos óbitos. Essa medida da quarentena preventiva, combinada com a expansão de leitos, se a gente pegar o dado do total de leitos de UTI no estado do Espírito Santo, no dia 23 de abril de 2020, a gente tinha 170 leitos. Um ano depois, esse número salta para 1.070 leitos, no dia 23 de abril de 2021. Então, um crescimento de 527%. Se a gente não tivesse combinado a quarentena com a expansão de leitos aqui no estado, o estado do Espírito Santo teria colapsado o sistema de UTI, né, do sistema de saúde, no dia 26 de março, que foi o pico da taxa de ocupação. Foi 96% a taxa de ocupação de leitos de UTI. Então, a gente conseguiu superar esse momento mais crítico e agora já estamos num processo consistente de redução. Tudo indica também, né, o Espírito Santo está entre os 5 estados que mais vacinam a sua população. A gente já tem aí 100% da população acima de 70 anos
com a primeira e segunda dose, né? Isso contribui para a imunização da população. Sim. E a população acima de 65 anos, 100% que tomou a primeira dose. Está caminhando agora para 100% da segunda dose. Então, esses condicionantes, esses indicadores, né? Também a taxa de transmissão, a redução da média móvel de óbitos, permite a gente prever no segundo semestre uma continuidade dessa redução, isso se nenhum fator atípico acontecer. E se a gente vir a ter uma quarta fase de expansão da pandemia, ela vai ser bem mais amena do que esse pico que a gente viveu agora no mês de março e abril. Nós vamos falar sobre isso ainda no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, Pablo. Daqui a pouquinho o programa está aqui, já volta. Espera um pouquinho. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo aqui o diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, o Pablo Lira, nosso convidado. Pablo, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre a quarentena preventiva, né, que sem dúvida alguma ajudou muito nessa redução expressiva aí, do número de mortes, também número de casos de Covid-19. Agora, é muito importante também a gente reforçar que não adianta o Estado fazer todo esse movimento, né, a quarentena, enfim, monitorando essa questão, se a população também não fizer a sua parte, né? Isso. É uma colaboração direta. Muito importante essa conscientização, né? E em mais de 12 meses da pandemia, né, mais de um ano, a gente vê a população se mobilizando, né? Esse período agora que a gente teve o aumento, né, de casos e de óbitos, a gente viu o capixaba se conscientizando que a percepção do risco, né, era latente, né? Os números cresceram muito, né? Hoje a gente está com uma média móvel de óbitos de 41 óbitos no mês de maio. Sim. Isso aí é o dado de ontem, né? Só que esse número chegou a 71, como a gente falou. Nesse período, o capixaba viu o risco, como lá no início da pandemia, e passou a tomar mais cuidado, né? Evitando as aglomerações, a maioria da população, né? Preservando o nosso bem maior, que é a vida. Inclusive nos terminais de transporte, quando retomou os transportes, né, as viagens do Transcol, a gente foi mais perceptível a população usando máscaras, né? Então, esses cuidados são muito importantes. Existe um grupo pequeno na nossa sociedade, né, infelizmente, que é um grupo de negacionistas. Sim. Essas pessoas, né, elas não compõem a maioria da população. Graças a Deus. Graças a Deus. A grande maioria das pessoas são conscientes, tem aí seguido, né, o papel do mapa e da matriz de risco, né? As pessoas perguntam para a gente, né, poxa, quando que meu município vai voltar para o risco verde, né? Tem o papel aí dos bombeiros também, né? Essa comunicação em um ano foi um aprendizado muito importante para conscientizar a população dos riscos da pandemia e os cuidados necessários para a gente superar essa crise. Agora, além dessa questão, a gente está falando no acompanhamento, do enfrentamento à pandemia, a gente esse ano também, e no ano passado, viu acontecer uma outra situação que envolve diretamente nessa área de pesquisa, né, de estatística, que é a atuação do Pablo, que é a questão do IBGE, o censo do IBGE, né? Ele deveria ter sido feito no ano passado, mas foi suspenso, e nesse ano, foi adiado para esse ano e foi suspenso de novo, não é isso, Pablo? O censo do IBGE, né, o Instituto Jones compõe a Associação Nacional das Instituições de Pesquisa, do qual o IBGE também faz parte, o IPEA, né? E o censo do IBGE é a pesquisa demográfica mais importante do Brasil. Desde quando o IBGE foi criado, na década de 30, essa pesquisa ela é realizada toda virada de década. E por que ela é a pesquisa mais importante? É a partir dela que a gente faz a calibragem das projeções populacionais. Calcula o número de habitantes por município, por estado. E esse número é importante, agora no caso da pandemia, né? Por exemplo, para a distribuição das doses das vacinas. Se a gente tiver um número preciso, né, calculado, atualizado de 10 em 10 anos, a gente evita distorções nas projeções populacionais. Como a gente já está com a defasagem indo para o segundo ano sem a realização do censo, pode ser que alguns municípios aí no Brasil estão recebendo mais ou menos doses. É muito crítico a gente não atualizar essa importante pesquisa brasileira, né, que é o censo. Outro fator importante dessa pesquisa é através dos dados do censo que são realizados aí as distribuições dos recursos
as arrecadações aí nos municípios e nos estados, né, que vão para a União e retornam para desenvolver políticas públicas. Sim. Vou dar exemplo aqui do Fundo de Participação Municipal, o FPM. O Tribunal de Contas ele faz a divisão, né, os cálculos aí para a divisão desse recurso por meio dos dados censitários que calibram as projeções. Então a gente está com a defasagem de 2 anos nesse cálculo. Isso sem falar de que a gente teve a situação agora, 2021, novas administrações municipais, né? Eles poderiam já estar utilizando para desenvolver suas políticas públicas os dados do censo e não estão utilizando por conta de que, além da pandemia, que a gente tem que entender, né, que foi importante, claro, que impactou, mas o governo federal ele não está priorizando o orçamento para a realização do censo. E o orçamento também teve um corte expressivo, né, Pablo? Sim, o orçamento inicial do censo estava estimado aí em 3 bi, né, previsto, né? Sim. E por conta aí do governo federal, né, foi feito um corte inicial, trazendo para 2 bi, e agora, na negociação aí com o Congresso, teve um corte significativo que inviabiliza a realização do censo. E tem uma perspectiva também interessante do censo, que ele prevê aí a contratação de mais de 200 mil recenseadores, né? Equipe, tanto de campo quanto de laboratório, que vão coletar os dados, processar as informações. Ele já foi planejado para ser realizado no período da pandemia, vai ser em formato híbrido, ele aconteceria, né? Parte presencial, parte por telefone ou pela internet, né? Então, já tem isso daí já planejado, e inclusive isso estava programado para acontecer agora no meio do ano, que é quando acontece todos os censos. Entendi. Chegou a ser aberto o edital para a contratação desses pesquisadores. Isso é importante porque são 200 pessoas. Pode parecer um recurso muito alto, né? 2 bi para realizar o censo, mas são mais de 5.500 municípios no Brasil. 200 mil pesquisadores, isso inclusive ia melhorar a capacitação deles, experiência profissional, iam ganhar uma renda mesmo que temporalmente, né? Temporariamente, mas isso daí no mercado de trabalho seria um aspecto positivo em plena pandemia. O tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao Pablo Lira, ele que é diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, hoje conversando com a gente sobre a pandemia, sobre o acompanhamento da pandemia, enfrentamento parte do governo do estado, também os números, e também trazendo essa reflexão sobre a não realização, né, do censo demográfico, que deveria ter sido realizado no ano passado, em 2020, foi adiado para esse ano, 2021, e de novo foi suspenso por falta de recursos. Pablo, foi um prazer te receber aqui no programa. Prazer é nosso e o Instituto Jones coloca à disposição. Muito obrigado. Adeus, Fábio. Muito bem, a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Pablo Lira, ele é diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau.